Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou sentada aqui agora com Cecília, que está fazendo umas atividades aqui, e eu resolvi parar para falar com vocês um pouquinho, para aproveitar, né, esse momento em que ela está quietinha, está concentrada, apesar que eu não gosto de conversar quando ela está realizando atividade, mas está sendo quase impossível conseguir sentar para gravar em outros momentos. Então, como eu preciso gravar esse vídeo, eu vou fazer isso agora e não sei se vai dar certo, né? Vamos ver como ela vai se comportar. Eu quero falar com você sobre como foi o meu fim de semana e como as atividades que eu realizei nesse fim de semana causaram em mim uma culpa que eu acho que nem é justo eu carregar. Desde antes de Cecília nascer, eu venho querendo colocar em prática aqui no canal um projeto, e esse projeto foi sendo adiado, primeiro por uma gestação muito complicada, onde eu não conseguia gravar direito para vocês, eram bem raras as minhas aparições aqui durante a gestação, e depois, quando ela nasceu, o primeiro mês foi totalmente conturbado, porque ela ficou internada, UTI, e depois ela veio para casa requerendo muitos cuidados, e aí os primeiros meses foram catastróficos. A gente se dedicou por completo a correr atrás de um leite que a Cecília precisava tomar porque não mamava no peito. Já conversei sobre isso com vocês em alguns momentos, né? Não vou me estender em relação a esse assunto. Só mesmo para situar as razões que me fizeram adiar esse projeto. E aí depois as minhas aulas voltaram, eu fiquei praticamente sem tempo para absolutamente nada. Foi um tempo que eu acabei me afastando um pouco também aqui do canal. E aí eu comecei a ter depressão, e aí na verdade eu não adiei o plano, eu cancelei ele da minha vida, porque eu achei que eu não fosse conseguir nem sequer voltar a gravar vídeos aqui para vocês, porque era muito difícil conseguir levar um trabalho estando enfrentando um quadro de depressão. Eu comecei a pensar novamente na possibilidade de executar esse projeto. Fui me organizando, planejando, escrevendo, e aí chegou o momento de colocá-lo em prática. Na semana passada eu conversei com meu esposo, porque para realizar as atividades que eu precisava, exigiria de mim um tempo muito grande. Ou seja, eu iria precisar, no mínimo, do final de semana inteiro, desde as 6 da manhã até, sei lá, 11, meia-noite, sem interrupção. E aí isso, além de exigir de mim, exigiria muito do meu esposo e da Cecília. Ela porque precisaria ficar um tempo longe de mim, ele porque precisaria também ficar um tempo longe. Filhinha, olha aqui, se você derramar tudo, como que vai continuar a atividade sem peça? E aí, durante a semana a gente conversou, entramos no acordo, né, de que isso seria possível. E aí chegou o sábado de manhã, ele pegou Cecília, deu o cafezinho da manhã, levou para passear, e eu comecei a colocar o projeto em prática. Gravei a manhã inteira, parei às 11 horas da manhã para fazer almoço. E aí logo depois do almoço eu retornei ao projeto e gravei a tarde inteira. Quando foi umas 5 horas eu resolvi parar, eu tinha pretensão de fazer edição até pelo menos umas meia-noite, meia-noite e meia. Acontece que quando eu fui conferir o material, estava horrível, porque aqui em casa é muito difícil de gravar. Esse local onde eu tô gravando agora é o melhor, tanto que na maioria das vezes eu tô sentada exatamente aqui, quando eu quero sentar para conversar com vocês. Mas eu não poderia ficar o dia todo aqui, porque esse é o quarto da Cecília, pessoal, filha. Porque esse é o quarto da Cecília, ela precisa do espaço dela, ela precisaria vir aqui dormir, ela só dorme na caminha dela. Então eu precisei trabalhar na sala. A sala, primeiro que a iluminação, vocês sabem quando eu tô gravando o vlog lá, a iluminação lá é terrível. Tem janela de todos os lados, então entra luz de todos os lados, entrando luz de todos os lados, estoura a luz e fica uma imagem escura para vocês. E aí eu simplesmente perdi todo o trabalho. Eu poderia colocar em prática daquela forma? Poderia, mas eu não ficaria feliz. E aí eu apaguei tudo e isso me deu uma crise de ansiedade enorme,
Por quê? Porque eu comecei a me sentir culpada. Eu fiquei longe da minha filha o dia inteiro para nada. E aí, ontem, no domingo, eu acordei cedo, recomecei tudo novamente, só que aqui dentro do quarto dela. O que eu pensei? Vou gravar aqui dentro do quarto dela e na hora dela dormir eu paro a gravação e tal. E aí comecei, na parte da manhã, gravei. Quando foi 11 horas, eu parei para fazer o almoço e fui conferir o material. Não gostei. Não gostei. Aquela coisa quando você quer colocar um projeto em prática, você quer realizar bem feitinho, só que aí você já tá angustiada porque você sabe que tem um dia só para executar aquela tarefa ali, né? Porque o sábado eu já tinha perdido, então eu teria um dia só. Eu já estava angustiada porque eu sabia que eu tinha que fazer tudo correndo. Gravar correndo me deixou extremamente nervosa. E aí eu falei com meu esposo, eu não vou conseguir jamais, assim que eu sou quando eu tô dando crise. Eu não vou conseguir jamais colocar esse projeto em prática, porque para fazer isso, eu preciso de um tempo muito maior do que um sábado e domingo. Eu preciso, porque aí se eu tivesse, por exemplo, se ele tivesse em casa, ele poderia ficar na parte da manhã com Cecília, eu gravava um pouco, e na parte da tarde eu ficava com ela, não ficava com a consciência pesada, porque fiquei longe dela. E aí eu fiquei lá remoendo aquilo até umas 12h30 mais ou menos, quando eu resolvi me erguer e falar, não, chega, eu vou tentar recomeçar novamente. E aí eu organizei as coisas aqui no quartinho dela e falei, eu vou fazer até onde der, sem a cobrança de ter que terminar tudo hoje. E aí eu fui fazendo, tipo, vamos colocar assim, de 50 tarefas que eu deveria cumprir, eu consegui cumprir 10. Tá ótimo. E aí o que eu pensei? Eu vou tentar cumprir durante a semana o que falta, aqui no papel, tá, filha? Eu vou tentar cumprir durante a semana o que falta. Se eu conseguir no sábado, eu libero pro pessoal. Se eu não conseguir, quando der, eu libero. Só que na hora que eu deitei pra... Tá, voltando aqui um pouquinho. Tá, eu estava convencida de que tudo bem, eu não tinha conseguido realizar uma tarefa, que eu iria usar a semana inteira para fazer, mas quando eu fui deitar, eu comecei a refletir sobre a maternidade. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu fiquei um fim de semana inteiro longe da minha filha, eu vi ela por pouquíssimo tempo, só ali na hora do almoço, não brinquei com ela, aí comecei a me martirizar. Talvez ela tenha sentiu nada, brincou com o pai, e é muito importante que os filhos tenham também não somente momentos com as mães, mas também momentos com o pai. Foi um fim de semana, papai e filhinha, mas mesmo assim eu fiquei ali me martirizando, sabe? Porque eu já disse isso pra vocês uma vez, os filhos não precisam dos pais. Na verdade, eles precisam, mas eles precisam menos dos pais do que os pais precisam deles. Eu preciso mais de Cecília do que a Cecília precisa de mim. Precisei pausar para ver outra atividade ali para ela fazer, e aí já me perdi um pouco no que eu estava falando com vocês, mas resumindo toda essa história, o fato de eu ter precisado trabalhar por um longo tempo, eu sei que todos os pais precisam trabalhar, e eu sei que todos os pais precisam se afastar dos filhos para fazer isso. Quando Cecília tinha 3 meses, eu voltei para o doutorado e estava tudo bem. Não é sobre o tempo que eu dediquei ao trabalho que eu estou aqui conversando, é sobre o tempo exagerado que eu dediquei ao trabalho, que foi aí de 6 da manhã até quase meia-noite, sem conseguir parar para dar atenção para ela, e isso começou a acarretar em mim culpas. Eu sabia que eu não ia dar conta de tanto trabalho em um fim de semana, então eu deveria ter me permitido fazer o que era possível, reservar um tempo para estar com o meu esposo, para estar com a minha filha, para cuidar de mim, e depois eu ia empurrando ali até conseguir dar conta do trabalho. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu precisava hoje, na segunda-feira, liberar esse trabalho para vocês, e surtei, né? E comecei a trabalhar desesperadamente, sendo que eu poderia ter pensado, eu vou separar meia hora, 1 hora durante toda a semana, gravar. À noite, quando meu esposo chegar, eu sentaria, faria a edição
E aí, talvez lá pelo sábado ou domingo eu conseguiria liberar o trabalho para vocês, mas não. Sabe quando você quer agarrar o mundo, abraçar o mundo com as próprias mãos? É mais ou menos isso daí que eu quis fazer. Antes de terminar esse vídeo, eu sou capaz de dizer para vocês que eu já estou com uma culpa. A culpa de não ter conseguido me concentrar completamente para falar com vocês, porque durante todo o vídeo eu precisei parar para dar atenção à minha filha. E a gente precisa se policiar com relação a isso, porque senão isso acaba fazendo mal para nós mesmos. Eu deveria estar terminando o vídeo plena, calma, mas já estou terminando o vídeo angustiada, porque foi 1 hora para conseguir sentar e conversar com vocês. Nessa 1 hora eu precisei parar para dar atenção para ela aqui na mesa, depois eu precisei parar para dar atenção para ela ali no chão, depois eu precisei parar para dar atenção para ela que tinha pedido para ir ali fora, porque o pai já chegou, já está ali fora, esperando eu terminar de falar com vocês. Então tá uma loucura. Gente, a verdade é que tá uma loucura tudo isso, e ao invés de falar sobre isso, eu gostaria de ouvir. Então vem aqui embaixo e me conta nos comentários como vocês fazem para solucionar quando essa culpa bate na cabeça de vocês. E eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre, e até a próxima.